Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos por um minuto. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida e não volta vazia. Nós abrimos os nossos corações nesta noite para receber aquilo que o Senhor reservou, preparou para as nossas vidas nesta noite. Nos envolve com a tua presença e que o teu Espírito Santo venha mover sobre nós, derramando da sua virtude e do seu poder. Fala conosco nesta noite e te louvaremos. Amém. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos traz algo que marcou a vida de muitos daqueles que viveram no tempo em que o Senhor lhes fez promessa acerca do mover, do derramar do Espírito Santo. A Bíblia fala que, no capítulo 1, que nós acabamos de ler, o Senhor está dando uma demonstração a eles. O Senhor está trazendo uma promessa para todos eles. E esta promessa traz consigo algumas orientações que são advertidas pelo próprio Senhor, nas quais eles deveriam cumprir para com as tais. E a Bíblia diz claramente que o Senhor, estando com eles, lhes determinou para que eles não se ausentassem de Jerusalém. A ordem era: não se ausentem, permaneçam.
em Jerusalém. Até quando eles deveriam permanecer em Jerusalém? Até que do alto sejais revestidos de poder. Eles deveriam esperar. Eles tinham que aguardar para receber algo que outrora eles não haviam recebido. Podemos destacar que para os tais era uma novidade que estava prestes a acontecer. Eles ainda não tinham sentido o poder, a presença, a virtude do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que eles não podiam se ausentar. E o texto bíblico ainda frisa mais além a dizer, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Palavras ditas pelo próprio Jesus. Então escute isso aqui, Jesus estava dizendo para eles, vocês não podem se ausentar de Jerusalém. Vocês vão receber do alto o poder, a virtude, a presença do meu Espírito. Porque no versículo 10 em diante, 10 e 11, fala acerca da ascensão de Jesus. Ele volta para o Pai. Mas a promessa que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então quando o próprio Jesus disse, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, estava testificando o que certa feita também o próprio João diz em Mateus capítulo 3, versículo 11. Quando João diz assim, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava testificando claramente. Quantos dentre vós eu já batizei? Mas eu batizei com água para arrependimento de pecados. Mas aquele que está vindo aí após mim, eu não sou digno nem de desatar, nem de carregar as sandálias de seus pés. Ele é Jesus, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que Jesus havia feito promessa no capítulo de número 1, dizendo, vocês não podem se ausentar, vocês têm que permanecer até que do alto sejais revestidos de poder. Aí a Bíblia diz agora claramente acerca do cumprimento da promessa, no capítulo de número 2, ao iniciar acerca do versículo 1 em diante, quando a Bíblia diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Será que eles pegaram a visão, entenderam o que Jesus falou? Porque Jesus disse, não se ausentai de Jerusalém. Eles não poderiam se ausentar. Eles deveriam permanecer. Mas eles agora se reúnem. E a Bíblia diz que eles estão reunidos no mesmo lugar. Além de estar reunidos no mesmo lugar, todos eles estavam sentados.
esperando, aguardando. O texto bíblico não menciona quantos dias eles esperavam, quantos dias eles estavam esperando. Mas uma coisa é certa: eles não se ausentaram e eles permaneceram esperando. O que significa isso? Perseverança, obediência, submissão, aguardando receber aquilo que eles nunca haviam experimentado. Mesmo assim eles estavam esperando, não se ausentaram. E os dias que nós vivemos hoje, muitos de nós já experimentamos, já sentimos, já recebemos, mas nem muitos ou nem todos conseguem permanecer esperando. Porque nesta passagem bíblica, eles estavam esperando a descida do Espírito Santo de Deus. Nos dias de hoje, nós estamos esperando a volta de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus já habita em mim, habita em você e habita em nós. E eu quero destacar nesta noite sobre a nossa vida que o Espírito Santo de Deus ainda está presente, ainda está aqui, dentro de mim e dentro de você. Então eles estavam aguardando, reunidos no mesmo lugar. Imagine só que havia momentos em que alguns deles até pensavam em se ausentar. Quem sabe um olhava para o outro e dizia: olha, eu vou ter que me retirar um pouco, que eu tenho umas coisas para resolver. Mas quando mesmo tal lembrava que a ordem que Jesus lhe dara não era para se ausentar, mas era para permanecer, é para esperar, eles paravam tudo o que eles tinham que fazer e permanecia esperando, aguardando o manifestar da presença do Espírito Santo de Deus. Isto vai além da nossa imaginação limitada e humana, queridos. Imagina o Senhor falar para a gente assim: ó, permaneça aqui dentro, todos vocês sentados e reunidos no mesmo lugar, esperando receber a virtude, o poder do Espírito Santo, sendo que nunca havíamos recebido. Eles não sabiam como iria acontecer, de qual forma seria, se viria um vento, se algo poderoso viria sobre eles de uma forma nítida, clara, transparente aos seus olhos. Eles não sabiam como iria acontecer, mas permaneceram esperando, todos sentados. Como é que o senhor sabe que eles estavam sentados? Daqui a pouco você vai perceber, porque a escrita do texto diz claramente. Até que o versículo 2 diz assim: e de repente, foi como? Foi como? De repente. O de repente é aquele ponto, aquele instante em que você nem estava esperando. De uma forma assim, exemplo. Alguém está andando com um copo, a criança está andando com um copo desse aqui, para lá e para cá. Você olha e diz: meu Deus, não vai dar certo. Quer ver quebrar? Quer ver? Ó, quer ver? Vai quebrar, menino. Quer ver? Ó? E não é profetizando não, irmão. Não é que o crente está profetizando. É porque ele sabe que não vai dar certo. Quando pensa que não, pá, quebrou. Aí o que ele diz? Eu não falei? Eu já sabia que isso ia acontecer. Estava claro que isso ia acontecer. Não é desta forma. O de repente é quando você não está nem esperando. De repente você está aqui, aí quando pensa que não, você bate a mão no copo, o copo pá, quebra. Foi de repente que quebrou. Menino, como é que quebrou isso aqui? Mãe, foi de repente. Eu nem estava atento, de repente aconteceu. Foi dessa forma que aconteceu. Eles estavam sentados, esperando, mas não sabia o dia e nem a hora. Será que isso se assemelha com algo que Jesus diz acerca dos dias da atualidade? Daquele grande dia, do dia do Senhor, o dia que o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Ninguém sabe o dia e nem os anjos sabem.
Nem o Filho sabe, unicamente meu Pai é que sabe o dia, a hora que ele vem arrancar a igreja desta terra perversa e cruel. Então foi de repente, eles foram pegos em um impacto muito grande, e de repente veio do céu como um vento veemente, impetuoso. O que é um vento veemente, impetuoso? Sabe aquele dia de chuva, de ventania, que você deixa a janela assim, só um pouquinho aberta assim, aí começa a assoviar. E falta assoviar mesmo. Você olha e diz, tem alguém assoviando ali na janela. Não é, você vai olhar, é o vento soprando. De repente aquele vento entra com toda a força. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Veio de repente um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Abre aí, irmão, não fecha não. Atos capítulo 2, vamos lá para a Bíblia. Atos capítulo 2, olhe para cá. Atos capítulo 2, versículo 2, acompanha aí. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam, todos estavam, que igreja? Assentados. Não tinha ninguém andando na hora, não tinha ninguém indo para o banheiro, não tinha ninguém indo para o bebedouro beber água, não tinha ninguém indo na portaria conversar com alguém, não tinha ninguém andando para lá e para cá. Todos estavam assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como de, os quais pousaram sobre cada um deles. Está aí a explicação para quem não entende, não compreende, quando vê o crente falando em línguas estranhas na igreja. Tem gente que pensa, isso é francês, é? Isso é inglês, é que ele está falando, isso é em chinês, é que ele está falando ali. É porque eu não entendo esses crentes, quando eles começam a rodar, ou quando eles começam a fazer assim, e balança para um lado e vai para o outro, e começa a falar umas línguas que a gente não entende. Que línguas são essas? São línguas repartidas como de fogo. Pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia diz no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou pregando na simplicidade para você entender. A Bíblia está dizendo, e quantos que foram batizados com o Espírito Santo? Quantos foram? Todos. Não aconteceu aquele negócio, acho que é porque eu dei pouco glória. Você está entendendo? Eu disse só glória, 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 e eu parei. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria assim, eu acho que é porque aquela irmã que quando o pastor começa a orar para Deus derramar poder, ela vai lá e pega a gente e começa a rodar a gente assim, que nem peão, já viu? E tem umas irmãs que vai lá e pega para rodar. Pensa que o poder vai descer se ela rodar, a irmã. Você está entendendo? E fica rodando. Recebe, irmão, recebe. Não vai receber, irmão. Porque o poder vem do alto, vem dos céus. Um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Todos. Nenhum escapou naquele dia. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí no versículo 5, já estou partindo para a conclusão. Em Jerusalém estava habitando ali uns judeus
varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, e lamitas, e os que habitam em Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e a Filha, e Egito, partes de Líbia, junto a Cirene, e fortareiros, e romanos, tanto judeus como os prosélitos. O que aconteceu? E cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. Eu vou lhe explicar isso aqui. Além de falar em línguas estranhas, cada um começou a falar a sua própria língua. Exemplo, se fosse nos dias de hoje e tivesse um francês ali, ele também falou em francês. Se tivesse um árabe ali, ele também falou em árabe. Por isso essa discussão é teológica, que alguns dizem que eles não falaram em línguas estranhas, que eles falaram foi em línguas segundo as suas tradições, segundo as suas raízes, falaram as duas coisas, porque línguas repartidas como de fogo não é língua brasileira, não é português, não é francês, não é italiano, não é a língua dos índios, mas é a língua que vem do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, mas tão cheios do Espírito Santo, que eles pareciam que estavam como embriagados. Porque o crente, quando ele fica cheio do Espírito Santo, tem uns que roda, tem uns que pula, tem uns que corre, tem uns que sapateia, tem uns que não consegue ficar parado. Ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele corre na igreja, ele pula. Por que é que isso acontece? Porque ele está alegre, cheio da presença de... Mas eu estou falando realmente cheio do Espírito Santo, não estou falando do crente cheio do fogo estranho, não. Cheio do Espírito, cheio do fogo do Senhor. Você está entendendo? Porque tem crente que ele está cheio ali, ele roda um pouquinho, aí ele olha, ele fica olhando, aí roda um pouquinho, ele fica... Não, irmão, isso não é cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele fica cheio do Espírito Santo. Outro detalhe, o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele pode rodar essa igreja todinha, rodando, pode ir lá fora rodando, subir aqui em cima rodando, mas ele está consciente do que ele está fazendo. Consciência dele está nítida, ele sabe o que está fazendo. Não tem esse negócio de dizer assim: eu estava tão cheio de poder que eu dei 4 tapão na cara da irmã que estava do meu lado. Ô minha santa, desculpa, é porque eu estava cheio de poder demais. E conversa, irmão, conversa. Outro chega a dizer assim: eu estava tão cheio de poder que eu rodei, quebrei tudo e eu não vi nada. Eu estava tão cheio de poder que eu não vi nada. Irmão, se não viu nada, se saiu de si, não é o Espírito Santo de Deus, é o maligno. Porque quando uma pessoa é possessa por um espírito maligno, o diabo faz ali sua trapilha, usa a pessoa, sacode para lá e para cá. Quando sai do corpo da pessoa, no nome de Jesus, a pessoa diz: onde é que eu estou? O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Eu não vi nada. O que foi? Eu já vi um homem levantar, foi um banco que 3 homens não conseguem levantar, sozinho, levantar o banco assim e jogar em cima dos irmãos. E quando o demônio sair dele, ele falar: o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Onde é que eu estou? Tu está dentro da igreja, homem? Eu estava lá em casa, como é que eu vim? O que é que eu vim parar aqui? Eu não tenho consciência, eu não sei o que é que aconteceu. Demônio. Agora, quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Mas ficaram tão cheios, mas tão cheios, que eles saíram para fora do templo, para o meio da rua, cheios da glória, glorificando, adorando, falando em línguas estranhas, exaltando, engrandecendo, adorando e engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, até que muitos se levantaram a dizer: isso aí, eles estão embriagados. É loucura o que esses homens estão fazendo.
Aí a Bíblia diz que alguém toma a cena. Quem foi que tomou a cena? Quem foi, pastor Fernando? Que disse, esses homens não estão embriagados? Pedro. Esses homens não estão embriagados. Nós não estamos embriagados. O que aconteceu aqui foi cumprimento de promessa. O que aconteceu aqui foi dito por intermédio de Joel, quando disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas terão visões e profetizarão. Foi promessa que o Senhor havia feito, nas quais se cumpriu. Eles estão cheios da glória e do poder de Deus. Não estou entendendo, bispo. Olha o rodeio que eu fiz para você compreender o que Deus quer falar comigo e com você, por intermédio da sua palavra nesta noite. E o que é que Ele quer falar conosco nesta noite, bispo? Explica-me. Eu vim aqui com toda simplicidade, lhe explicar do início até a conclusão deste acontecimento, simplesmente para te dizer que o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. É simples. Quem sabe você esperava aquela mensagem explosiva, aquela mensagem poderosa do além? Não, eu vim na simplicidade, somente para te dizer que o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Ele não foi embora. Ele não se ausentou. E outro porém, para que Ele venha operar em nossas vidas, não precisa de grandes coisas. Basta abrirmos o nosso coração com sinceridade. Basta ter um crente pequeno para Ele mover com o seu poder. Diga assim para o seu irmão, o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Ainda está aqui. Já viu aquele hino que diz, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Quem é dessa época? Ministrando sua graça e amor. Vamos lá? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Motivo? Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Como? Em espírito, em verdade. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Acaba não. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno somos sacerdotes. Oh, leva-me à sala do trono. Para quê? Para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Ele está presente
presente aqui nesta noite. Calamai. Ele não se ausentou. Ele permanece dentro de mim, dentro de você. Você que está no templo, você que está em casa, sendo alcançado por esta palavra, o Espírito de Deus habita em você. Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Ai que plor de turimi cantaramenefai. Turibi pior galebe antoremai calamaia. Ai tu e quem de paz. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele está presente e te diz: eu vou te fortalecer, eu vou te renovar nesta noite, eu vou alegrar o teu coração nesta noite. Recebe poder de Deus, recebe poder de Deus, recebe poder de Deus, recebe poder de Deus, recebe o Espírito de Deus nesta noite. Calamaia, camanco triplefai. Managachandarabai, Duibria porga labai astéria magaramacanta labas, Aramaia chor de minifor que leplas, Energifor gendeflas, Cadaues, e Giofais tirgia, Camai. Abrir os vossos corações, porque é tempo de conserto, é tempo de santificação. Estou trabalhando nos corações, sondando espaço. Preparei esta noite para dizer à minha noiva que não me ausentei. Estou agindo, estou trabalhando e santificando. Receba a minha presença. Agora. Quem vem para adorar, adore. Quem vem para adorar, adore. Ele está presente na casa. Fica de pé para adorar, fica de pé. Fique de pé para adorar. Arabada calamai astéria. Emiai. Eu vim na simplicidade para te dizer que o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu posso sentir a sua presença. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está presente aqui nesta noite. Você não vai voltar para casa do jeito que você aqui chegou, não vai. Cai de fly. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Clame a Ele. Espírito, vai adorando aí. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta a mão lá em cima, vai. As minhas mãos eu quero levantar. Ele vai te encher aí, ó. E em louvor te adorar. Prepare para receber. Meu coração eu quero derramar.
diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Quique ploiastéria, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Queridos, eu vim aqui para te dizer que o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Alargue a face, calai andaiastéria. Esse culto é diferente. Ao manifestar de adoração a Deus aqui nesta noite. Nós vamos louvar mais um louvor. Enquanto estivermos louvando, o Espírito Santo vai pegar alguém poderosamente aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Ramana calamainto que te repacapla faz. Abibior calapia quiche plofia pronte pai. Adore, 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 adore. Ele está passeando aí. A bica praia só começa a receber, vai. Arabacanta, labaxanda, aragai. Os lençóis espirituais já estão se abrindo aqui. A presença de Deus está descendo aí, olha. Línguas repartidas como de fogo. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. Recebe a presença de Deus agora. Candelebai astéria, arabai porque a placa sonda remenefai, le minicor gandelef astaie, rumor gamanto corre bedeflas. Meu Deus, meu Deus, calaste crovandarás. Vai adorando. Tem barreiras que tem que ser lançadas por terra aqui nesta noite. Tem barreiras que tem que ser lançadas por terra aqui nesta noite. O diabo já fez de tudo para tentar te parar, mas nessa noite Deus vai mostrar que Ele é contigo. Avance, 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 avança, avança, avança. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. Urabaia canta labais, urabacomba da canda labaia sério. Eu coloco debaixo dos teus pés todo investimento do inimigo, toda afronta, toda humilhação, toda palavra contrária. Pisa, 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 pisa. Recebe a presença, recebe a presença, recebe a presença, recebe a presença. Adore, 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 adore.
Arabacanta, labassome, canta, labai. Recebe a presença de Deus. Alabaias teremenefai. Mirgeu forga lavacanto remenefai. Miribia proma nahai. Calabaias teria. O vento está soprando ainda, mas tu está de pé. O vento está soprando ainda, mas tu está de pé. Te prepara para ver a tempestade cessar. Enquanto não cessa, adora. Enquanto não cessa, recebe poder. Recebe poder. Recebe poder. Recebe poder. Recebe poder. Assim diz o Deus da Bíblia. Assim diz o Deus da Bíblia. Quem é batizado recebe. Pelo amor de Deus, não se limite nessa noite, igreja. Não se limite. Esta obra foi bombardeada pelo inimigo. Mas nesta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer que o Espírito de Deus ainda está aqui. E Ele vai abater, vai comandar, Ele vai abater a força do inimigo. Ele vai abater as flechas, os dardos inflamados. Prepara a igreja viva militante na terra para cantar o hino da vitória, diz o Senhor. Andaraia lá e astai. Devencau andalabrasteria. Murgen de fly. Bagai. Haverá um tempo de crescimento a contar a partir de hoje. E eu vou entrar em cada lar e vou renovar, fortalecer os meus escolhidos, os meus vasos. Amanto querabai. Vou levantar um exército para marchar contigo nesta terra. Abri comanto canteremai calabaiasterga. Até dentro da tua casa, no meio dos teus, eu vou levantar soldado. Vou mudar armadura, vou mudar vestimenta e vou colocar na minha casa. Te prepare. Os que somar contigo vou honrar, vou prosperar, eu vou suprir e haverá tempo de bonança, crescimento e prosperidade. Assim diz o Deus da tua alma. Quem viver verá, diz o Senhor. Ela marganto canta revenefla. Mirgeu forga deremini canta lavas. Porgandimo naharaba canta labrasterias. Hereves turgi mitrodjo vandarabagai. Mergesto diploma nutrefaz. Tirgandehes. Turgiofórgias. Duas grandes muralhas foram lançadas por terra nesta noite. Essas duas muralhas tentavam impedir o crescimento da obra, mas já caíram por terra nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus. Prepara a igreja viva para viver o tempo de cumprimento de promessa. Prepara-te. Repita assim comigo: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio que o teu Espírito Santo ainda está aqui. E eu abro o meu coração. Habita em mim, Espírito Santo de Deus. Usa-me para fazer a tua vontade, e eu te servirei. Amém. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Eu finalizo perguntando: tem alguém em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Todos aqui já estão firmados com Jesus? Todos